Olá, este é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Este episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa, período 2025. Somos da Unidade Bueno, turma de terça-feira, matutino. E este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelas. O nosso grupo é formado por Camila Oliveira, João Lucas de Oliveira, Júlia Carvalho, Nayane Lima e Mariana Fernandes. No episódio de hoje, vamos conversar sobre sujeitos obedientes ou agentes de mudanças, ativismo e desobediência civil, obediência, conformidade. Relacionando esse fenômeno da contemporaneidade com os conceitos e reflexões da psicologia social. Você já pensou até que ponto seguimos regras por escolhas ou por medo? E mais, como podemos resistir a sistemas injustos por meio da ação coletiva? Vamos falar sobre psicologia social, história, identidade e sobre como transformar o mundo ou, ao menos, questioná-lo. Parte 1. Sujeitos obedientes ou agentes de mudanças? Obediência e conformidade. Por que seguimos regras mesmo quando discordamos? Na psicologia social, obediência é um ato de seguir ordens vindas de uma figura de autoridade. Já a conformidade é o ajuste do nosso comportamento ou crença para se alinhar com o grupo, mesmo que isso entre em conflito com nossas convicções. Esses comportamentos foram estudados em experimentos marcantes como experimento de Milgram. Stanley Milgram, nos anos 1960, investigou até que ponto o indivíduo obedeceria a ordem que ia contra a sua consciência. Participantes acreditavam estar aplicando choques elétricos em outras pessoas por errar respostas. Mesmo ouvindo gritos e súplicas, muitos seguiram com os choques, por ordem de uma figura de autoridade. O estudo mostrou como a obediência pode suprimir julgamentos morais. Experimento de Solomon Osh. Este experimento mostrou como as pessoas podem conformar-se à opinião do grupo mesmo quando está claramente errada. Participantes precisavam comparar o comprimento de linhas, mas atores instruídos davam respostas erradas. Muitos dos participantes reais se alinhavam a essas respostas incorretas, mostrando a força da pressão social. Esses estudos revelam uma verdade desconfortáveis. Obedecer e se conformar pode parecer mais seguro do que resistir, mas a que custo? Eu vou discorrer sobre 2 pontos importantes sobre o tema central do nosso podcast. Eu vou começar falando sobre a desobediência civil e ativismo quando a desobediência é um dever, o ativismo e a mudança social. Desobediência civil é a recusa consciente e não violenta de obedecer às leis ou ordens consideradas injustas. Não é bagunça, é estratégia. O conceito foi popularizado por Henry David Thoreau no século XIX. Ele defendia que os indivíduos têm o dever moral de desobedecer às leis que violam os princípios da justiça. Exemplos históricos que ilustram isso são Martin Luther King Jr. Foi uma das figuras centrais da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. Usou protestos pacíficos, boicotes e discursos emblemáticos como I Have a Dream para combater segregação racial e promover justiça social. Outro exemplo é Michael X. Também atuou fortemente contra o racismo, mas com uma abordagem mais radical.
Defendia o direito à autodefesa e questionava a eficácia da não-violência. Sua atuação fortaleceu a autoestima da comunidade negra e promoveu um discurso de enfrentamento a direito às estruturas de opressão. Outro exemplo foi Mahatma Gandhi. Foi um dos precursores da desobediência civil como forma de resistência política. Na luta pela independência da Índia do domínio britânico, ele propôs a Satyagraha, uma filosofia baseada na resistência não violenta e na força da verdade. Seus protestos pacíficos, como a Marcha do Sal, mobilizaram milhões e mostraram ao mundo que é possível combater injustiças com firmeza, ética e sem recorrer à violência. Proveu que a mudança profunda pode vir de atos pacíficos e persistentes. Movimento Occupy Wall Street. Iniciado em 2011, esse movimento denunciava a desigualdade econômica e o poder das corporações. Como o lema I wear to 99%, protestava contra a concentração de riquezas e os abusos do sistema financeiro. Segundo o sociólogo Charles Tilly, os movimentos sociais de forma organizadas de ação coletiva que surgem para contestar ou transformar estruturas de poder. Portanto, desobedecer às vezes é um ato ético e necessário. Identidade social e ação coletiva, a força do nós. A psicologia social mostra que nos mobilizamos mais quando nos identificamos com um grupo. Essa identidade fortalece a ação coletiva. A teoria da identidade social de Henri Tarrefel comprova e explica isso. Grande parte do nosso comportamento vem das nossas identificações com grupos sociais. Quando percebemos que pertencemos a um grupo marginalizado ou oprimido e sentimos injustiça, surge a motivação para agir coletivamente. É isso que move. O movimento feminista vai além da igualdade de gênero. O feminismo também trouxe o poder de escolha para as mulheres. Escolher se casar ou não, ter filhos ou não, escolher carreiras, controlar o próprio corpo e a vida sexual. São conquistas fundamentais. O movimento também impulsionou mudanças nas leis, políticas públicas e nas relações familiares e sociais. Movimento Black Lives Matter denuncia o racismo sistêmico, a violência policial e as desigualdades sociais enfrentadas pela população negra. Vai além dos protestos contra a brutalidade policial, promovendo uma consciência crítica sobre os efeitos do racismo na educação, saúde e economia. Movimentos ambientalistas, liderados por jovens como Greta Thunberg. Esse movimento pressiona governos e corporações por ações concretas contra mudanças climáticas. O senso de urgência e a defesa do futuro do planeta têm engajado milhões de pessoas ao redor do mundo. O sistema de pertencimento fortalece a ação coletiva, e a ação coletiva cria pressão social e política. A luta nos detalhes. O filósofo Michel Foucault nos mostra que o poder não está apenas em instituições ou governos, mas se manifesta nas relações do dia a dia,
nos discursos, regras, comportamentos e normas. E onde há poder, sempre há formas de resistência. Isso significa que resistir também é possível no cotidiano, ao questionar uma piada machista, ao apoiar causas sociais, ao educar de forma crítica. A resistência pode ser explícita como um protesto ou sutil, como desobedecer a uma regra injusta, desafiar um estereótipo ou denunciar uma opressão. O psicólogo Philip Zimbardo, no experimento da prisão de Stanford, mostrou como contextos autoritários podem transformar pessoas comuns em agentes de violência. Mas ele também argumenta que todos podemos escolher ser o que ele chama de heróis cotidianos. Pessoas que, mesmo sob pressão, escolhem fazer o certo. E você? Obediente ou agente de mudança? Obedecer nem sempre é ruim. Precisamos de normas para conviver em sociedade. Mas a obediência cega pode ser perigosa. Nos desliga da empatia, da ética e do pensamento crítico. Ser agente de mudança, por outro lado, exige coragem, consciência e solidariedade. É começar com pequenas escolhas, dizer não, questionar e resistir. A psicologia social não nos dá respostas prontas, mas nos oferece ferramentas para entender por que fazemos o que fazemos e como podemos fazer diferente. Precisamos refletir, questionar e agir. Somos sujeitos sociais capazes de mudar estruturas injustas. Hoje falamos sobre como a psicologia, a história e os movimentos sociais nos ajudam a refletir. Somos apenas sujeitos obedientes ou agentes de mudança? Se essa conversa te provocou, compartilhe, reflita e, quem sabe, atue. Até a próxima e lembre-se, a mudança começa onde termina a conformidade. Este episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina Psicologia Social 1 da Unialfa, no período 2025/1. O roteiro foi feito por Mariana Fernandes, a narração por Camila Oliveira, João Lucas de Oliveira e Nayara Lima. A edição foi feita por Júlia Carvalho. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula e textos da bibliografia da disciplina, com destaque para Milgram, Obedience to Authority and Experimental View, Hopper e Hall. Ask, 1951, Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgments. In Getzolko, Groups, Leadership and Men.